dia, irmãos. Bom dia, amada igreja, nessa manhã de domingo. Estamos alguns cansados, né? Um bom tempo que nós tivemos ontem, no fim do nosso segundo Fórum Teologar. Foi magnífico, foi fantástico. Graças ao nosso Deus por Ele ter permitido que nós tivéssemos aquele evento para o nosso crescimento espiritual. Foi muito bom mesmo. Essa manhã nós vamos continuar o nosso livro de Eclesiastes. Estamos passando por todo o livro, construindo aqui um entendimento junto com o nosso rei pregador, Salomão, Kohelet, como nós temos chamado, é o nome original do rei pregador aqui nesse livro. Nós temos feito, então, andando junto com ele nas investigações que ele tem feito, do que é bom, o que é essa vida, o que vale a pena, o que não vale, o que temos feito de errado, o que nós precisamos e podemos fazer para achar respostas à nossa vida aqui debaixo do sol. Temos chamado a atenção para isso. Boa parte daquilo que Salomão tem escrito é uma visão debaixo do sol, considerando apenas aquilo que nossos olhos podem ver, sem Deus. E vamos orar então para nós darmos continuidade ao nosso tempo aqui. Pedir a Deus que nos ajude e abra o nosso entendimento. Senhor Deus e Pai, somos gratos pela Tua bondade, por permitir que estejamos aqui para colocar nossos olhos, a nossa atenção, o nosso tempo, a Tua palavra. O Senhor me use como canal, como aquilo que vai transmitir aos nossos demais irmãos aqui alguns entendimentos, aquilo que Salomão tem nos dito nesse livro de Eclesiastes. Possamos então reter tudo a Tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Então, na nossa caminhada aqui, que nós fizemos, Salomão já analisou aqui a sabedoria, Salomão já analisou as riquezas, os bens, e por enquanto ele não tem encontrado, mas nós vamos já ver uma coisa boa aqui. Eis que ele vai ver algo bom aqui no caminhar desse livro, no capítulo 7. No 5, ele conclui então que o homem tem bens, ele consegue muitas coisas, mas essa satisfação não vem, e não é possível então encontrar nisso. O máximo que essas coisas vão conseguir criar no homem é uma idolatria. Capítulo 5, 18, ele diz: eis que eu vi boa e bela coisa, é comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da sua vida, que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Então, o máximo que os bens vão conseguir lhe fazer é que você usufrua disso, que você aproveite e que você considere os bens, aquilo que Deus lhe deu, como uma bênção, e é somente isso. Os bens não vão conseguir lhe dar nada mais do que uma satisfação na sua vida aqui debaixo do sol, enquanto você estiver aqui. Foi isso o entendimento de Eclesiastes 5. Eu quero correr aqui no 6 e entrar em alguns versos do 7, não vamos conseguir ver tudo, mas caminhando então aqui no 6... Primeiro, no 5, ele diz que os bens não vão poder satisfazer o homem. E se por acaso esse homem tem bens e ele não vai usufruir disso, o 6 vai dizer que melhor seria um aborto. Algo chocante. Quando nós lemos, nós nos sentimos ruins com isso. Mas se esse homem que tem esses bens, que consegue tudo isso, que tem tudo isso, se ele não usufrui, um aborto é melhor do que ele. Pesado. Mas nós vamos ver mais alguns detalhes a respeito disso. Então o 6 começa assim: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Sempre que ele diz isso, há um mal que vi, ele quer chamar a atenção para algo que ele considerou, que ele ponderou. Há um mal que ele viu debaixo do sol. Há uma coisa que ele viu, que ele analisou, que ele provou e que ele sabe que é verdade. Sempre que há isso, há o mal que vi, lembre-se disso. É alguma coisa que Salomão viu, ele investigou, ele chegou a uma conclusão e ele vai nos dizer. Então, há um mal aqui que ele viu debaixo do sol,
com a visão apenas aqui nessa terra, sem considerar Deus, sem considerar o transcendente, só aquilo que ele consegue ver, só aquilo que aquela visão consegue alcançar aqui dessa terra. E o 2 ele vai dizer: o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens, honra, e nada lhe falta de tudo quanto sua alma deseja. Mas, note aqui, Deus não lhe concede que disso coma. Ou seja, Deus não concede que ele usufrua, que ele aproveite de tudo aquilo que Deus deu a ele. Bens, riquezas, honras, ele não consegue usufruir daquilo que Deus permitiu que ele tenha. E aqui também tem alguns elementos que nós vimos em capítulos anteriores. A satisfação somente em Deus. Deus deu esses bens, Deus concedeu que ele tenha, mas a satisfação não chegou ao coração dele. Porque a satisfação é somente Deus quem nos dá. O homem pode conseguir tudo, pode juntar muitas coisas, pode ser uma pessoa honrada, mas se ele não consegue se satisfazer com aquilo que ele tem, é porque Deus não deu juntamente com isso a satisfação. Então, para deixar claro então que as coisas por si só não são capazes de trazer satisfação ao coração do homem. A satisfação vem de Deus. E a visão do homem é falha com relação a isso, porque nós temos então o pensamento de que quem tem tudo, quem tem muito, quem é rico, tem riqueza. Já parou para pensar nisso? Nós então, vendo vidas de pessoas ricas que têm muitos bens, que têm muitas riquezas, nós julgamos, essa pessoa deve ser muito feliz. Essa pessoa deve ser alguém realizado, essa pessoa deve ser alguém que encontrou o ápice da sua vida, porque ele tem muitos bens, ele tem muitas riquezas, mas é um grande engano do coração do homem, achando então que o juntar, o ter, vem junto com a satisfação. Nem sempre é assim. Satisfação é Deus quem nos dá naquilo que nós conseguimos ter. O versos 3 a 6, se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e sua alma não se fartar do bem, e além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome, não viu o sol, nada conhece. Todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? E aqui outro assunto também que vai e volta, capítulos passados também vemos isso, que ele compara os homens todos em uma mesma categoria, todos vão para o pó, todos vão morrer, todos vão para a sepultura. Isso não faz diferença de pessoas, a morte não faz distinção, tanto faz aquilo que você é, aquilo que você tem, você vai para o mesmo lugar, até do que o animal. Ele também nos comparou com o animal, não é do pó então, o homem e o animal voltam para o seu lugar de origem. Então aqui, gerar 100 filhos, sabendo então da cultura dessa época, quem tinha muitos filhos era alguém abençoado, era um sinal de que Deus estava com aquela pessoa. Então ele tinha muitos filhos, ele viveu muitos anos até a idade avançada. As pessoas mais velhas nas culturas são sábios, são pessoas que os outros consideram, ele tem um certo destaque aonde vive, já alcançou velhice, então nós esperamos que a pessoa que alcançou essa velhice seja alguém sábio, seja alguém considerado. Então ele tem honra aqui, mas mesmo se todas essas coisas ele consegue, a sua alma não consegue se satisfazer, se fartar, um aborto é mais feliz do que ele. Digo que um aborto é mais feliz do que ele. E ele vai dizer, então, que debalde vem o aborto e em trevas se vai. Aquele que nasceu, esse aborto, ele não viu nada, ele não viveu nada. Então, ele está em vantagem entre esse que viveu muito e não conseguiu usufruir de nada da sua vida. Do 7 a 10, então, ele vai nos dizer que todo o trabalho do homem é para a sua boca
e contudo não se satisfaz o seu apetite? Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre sobre o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade de correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Então há um determinismo aqui de vida, não faz diferença, não faz distinção. Tudo aquilo que o homem trabalha, tudo aquilo que ele constrói, tudo aquilo que ele junta, é para a sua boca, é para se satisfazer, é para a sua subsistência, e mesmo assim ele não consegue a satisfação. O 7 diz, todo trabalho é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. O homem então é voraz nesse seu papel, nesse seu trabalho de busca, de juntar, de tentar ter coisas. A sua busca não tem fim. Ele fica cobiçoso na sua ociosidade. E o 11:12 diz, é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? É certo que muitas coisas só aumentam a vaidade. Lembrando também de vaidade aqui, toda vez que você encontrar essa palavra vaidade no original é rebel, ou seja, é vento, é fumaça, é poeira, é algo fútil, é algo frágil, é algo que você não consegue juntar, que você não consegue obter, é alguma coisa que vai passar rápido, que vai desmanchar, não é nada sólido, não é nada que você tem na sua mão. Rebel é frágil, é rápido, passageiro. Então muitas coisas aqui só vão aumentar a nossa vaidade, só vai aumentar essa frugalidade da sua vida, só vai aumentar aquilo que é passageiro, não vai ficar nada de concreto para você. Pois quem sabe o que é o homem, o que é bom para o homem, durante os poucos dias da sua vaidade, da sua futilidade, os quais gasta como sombra. Você já tentou acompanhar uma sombra? Você está em algum lugar aí de sol, você fica na sombra, a sombra vem para cá, e você vai acompanhando essa sombra, vem para o lado, vem para o outro. A sombra, ela se movimenta e ela passa rápido. Então aqui diz que a vida do homem é assim. Os poucos dias da sua vida de futilidade, os quais gasta como sombra. Ele gasta a sua vida como uma sombra, uma coisa que está passando, que está se movimentando, vai e volta rápido todo dia, dessa mesma movimentação, e não vai parar. Então o fim desse capítulo 6 é uma pergunta muito boa. Quem sabe o que é bom para o homem? É assim que vamos começar o capítulo 7, com essa pergunta, com essa indagação. Quem sabe o que é bom para o homem? Quem é que pode responder essa pergunta? Nós que somos crentes, analisando isso aqui, acima do sol e não abaixo do sol, nós sabemos a resposta, o que é bom para o homem, né? Nós temos essa na ponta da língua. Se alguém lhe perguntar, para um crente, ele sabe o que é melhor para o homem. É tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas, analisando e percebendo esse homem, somente abaixo do sol, somente o que os seus olhos conseguem ver, a pergunta não é tão simples assim. Mas aí o que é melhor? É Coca ou Pepsi? O que é melhor? Carne de porco ou carne de gado? O que é melhor? Inverno ou verão? O que é melhor? Assistir jogo do Palmeiras ou do Flamengo? O que é melhor? Bíblia NAA ou Bíblia ARA? E essas questões da vida, o que é bom, são intermináveis. Se você for entrar aqui, nessa pilha, nessa neura aqui, de sempre ter de escolher o que é bom, não vai ter fim. E essas questões, elas são uma armadilha para nós. Se você gastar a sua vida aí fazendo sempre essas perguntas, o que é bom, o que é melhor, são grandes armadilhas para a vida do homem. Porque nem sempre o que é agradável para a nossa vida é bom. E tenha isso em mente, quando você lê Eclesiastes, tenha sempre isso em mente. As escolhas, nem tudo o que é agradável é bom para nós. Nem sempre aquilo que é agradável aos nossos olhos vai ser bom para nós. Mas é quase automático do homem, então, sempre escolher o que lhe é agradável ao invés do que lhe é bom. Coisas que nos trazem sofrimento estão fora dessa lista. Dificilmente nós vamos escolher alguma coisa que nos traz sofrimento,
alguma coisa que nos traz aflição, ao invés de alguma coisa que nos livra dessa aflição. Dificilmente nós vamos escolher esse tipo de coisa. E é um paradoxo. O início aqui, até o verso 6, a gente vai ver aqui que é um paradoxo com relação a essa escolha que nós fazemos sobre o que é melhor e o que é bom. E no início aqui do capítulo 7, a gente tem um alento, como eu disse. Ele vai escolher, ele vai começar a dizer coisas boas aqui. O versículo 1 já diz: melhor é a boa fama do que o unguento. E quando você começar a ler aqui o capítulo 7, você vai lembrar de Salomão de Provérbios. Você vai lembrar do Salomão que a gente conhece, que está acostumado, porque o início aqui desse capítulo 7 é muito parecido com Provérbios. Ele vai começar a fazer escolhas, ele vai começar a nos mostrar algumas verdades. Nem sempre ele vai explicar aquilo que ele escolheu, mas a gente vai se familiarizar um pouquinho com Salomão, com aquilo que ele já tem escrito. E é um bom sinal quando nós começamos então, porque como eu já expliquei, essa questão da autoria, para alguns críticos não foi Salomão que escreveu, mas nós acreditamos que sim, foi ele. E o capítulo 7 aqui nos dá bons sinais. Quando a gente lê, a gente consegue se familiarizar com o Salomão que nós estamos acostumados. E como eu disse, o versículo 1 aqui começa fazendo escolha boa. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, do que o bom perfume, né? E aqui ele considera isso aqui como perfume, né? Quem é que não gosta de perfume? É um gosto de quase todos. Eu tenho o meu perfume favorito, o Cours de Yves Saint Laurent. E eu sou muito julgado por isso, porque me dizem que é perfume de gente velho. E eu sempre tenho esse problema, as pessoas me acham um espírito de velho, a minha esposa, né? Se eu pudesse, eu tomava banho todo dia só com sabonete Febo, usava cachemir buquê, usava alfazema. Então eu sou uma pessoa da velha guarda, gosto de coisas antigas, não há problema com isso, né? E então ele diz isso, que a boa fama é melhor do que o bom perfume, né? Se nos nossos dias, então, nós gostamos de perfume, o perfume é uma coisa valiosa, nos dias das escrituras também era assim. Você lembra aquele alvoroço todo que a mulher causou ao derramar aquele perfume nos pés de Cristo, né? Poderia ser vendido e dar aos pobres. Era assim alguma coisa muito cara. Atualmente o perfume mais caro que existe no mundo é um Imperial Majesty, que custa $215 mil. Chega a cerca de 1.200.000. Então esse é o perfume mais caro atualmente. E aqui está dizendo que a boa fama é melhor do que esse perfume. Se você acha então que perfume é bom, se esse perfume é caro e ele vale alguma coisa, o seu bom nome vale mais do que esse perfume. E ele fala que boa fama, ele está dizendo do nosso caráter, do seu nome, de quem é você, de como as pessoas lhe conhecem. Isso é mais valioso do que o perfume mais caro do mundo. Isso é mais valioso do que o melhor perfume, do que até o meu Yves Saint Laurent. E a parte B do versículo diz: e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Como é que pode uma coisa dessa? É um paradoxo. Quem é que vai dizer que o dia que você morrer é melhor do que o dia que você nasceu? Quem é que pode afirmar isso? Mas assim que eu li, a primeira coisa que eu lembrei foi de Cristo. O dia que Cristo nasceu foi um dia movimentado, né, ali onde ele nasceu. Profecias se cumpriram, Herodes, reis magos, os anjos, as mulheres. Foi um dia movimentado o dia que Jesus nasceu. Foi um dia marcado na história, mas o dia que ele morreu foi o melhor do que o dia que ele nasceu. O dia que ele morreu, então, se cumpriu profecias, ele ressuscitou, ele comissionou a sua igreja, missões começaram, e nós então tivemos a esperança da vida eterna. Então, se há um dia de morte melhor do que um dia de nascimento, o dia de Cristo cristão é histórico. Então aqui, a partir desses versos, eles vão começar a constituir aqui um pensamento sobre a morte. E lembre lá que nós vimos no 6, ele nos preparou para isso, né? Quando nós lemos o capítulo 6, o verso 6 ele disse, né, que porventura não vão todos para o mesmo lugar. Ele levantou esse assunto aqui, falou do aborto, ele vai ser enterrado, e esse lugar então que ele vai, todos vão.
ele levantou esse questionamento, ele levantou esse assunto aqui sobre morte, sobre enterro, sobre luto, sobre tudo aquilo relacionado à morte. Então o verso 2 diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. E você que está vivo, quando for na casa onde há luto, que tome aquilo em consideração, que leve aquilo a sério, onde você está, o que você está vendo. Leve a sério o dia do luto. Mas então, se você fosse convidado então para um velório e para uma festa, o que é que você ia escolher? Eu sei, claro, que aquela proximidade que você tem, dependendo de quem morreu, você vai em consideração aquela pessoa, né? Mas não é porque ali é uma coisa boa, né? Você vai por consideração de quem morreu. Mas se chegasse ali 2 convites pertinho, você ia contar no relógio: vou passar só uma horazinha aqui, depois eu vou correr para a festa, vou lá para o banquete. Você talvez pensaria assim. Então, dificilmente você escolheria aquilo que vai lhe trazer sofrimento, aquilo que vai lhe causar tristezas. A gente costuma escolher aquilo que vai nos trazer alegria, aquilo que vai nos beneficiar, né? Agora, banquete, se você só chamar para o banquete, pode ter certeza que vai todo mundo. Não vai ficar ninguém em casa. Quando chega um convite para uma festa, eu sou um. Eu vou ser o primeiro da fila que vai estar lá. Eu gosto de uma festa e gosto dos comes e bebes. E é normal, é natural. A gente gosta de festa. Mas a morte, então, aqui, ele vai dizer que é melhor ir à casa de luto, onde há banquetes e festa. Mas a morte é assim, né? A morte, eu digo que a morte ela é didática. Eu digo que a morte ela ensina. A morte ela tem um poder muito grande de nos ensinar a respeito da vida, né? A morte ali mostra a incapacidade do homem de domar a sua vida. Na morte nós somos confrontados então com a nossa brevidade, com a nossa incapacidade de ter controle sobre ela, de ter controle sobre nós, de marcar dias, datas, planos, horas. Eu já disse aqui, certamente você vai ter planos que você não vai concluir. Você tem planos e projetos na sua cabeça que você não vai conseguir chegar ao fim. Você não vai vê-los nem executados por outras pessoas, porque a morte vai lhe pegar desprevenido. Você não sabe o dia que ela vem, de que forma ela vem, com quantos anos ela vai vir, mas ela vai vir. Basta você esperar. Aí você não vai ter tempo, você não vai concluir aquilo que você acha que vai. E dessa forma, então, a morte é didática. Quando você vai para um velório, você está contemplando a morte. Você pode aprender com essa morte sobre a brevidade e a sua incapacidade de ter controle sobre os acontecimentos da sua vida. Então o verso falou também, voltando aqui, da boa fama, né? E essa boa fama, aquilo que você está construindo, o ápice dela é a morte. Complicado isso, né? Difícil de perceber isso. Que o ápice da sua vida, o ápice da construção da boa fama, de quem você é, de quem você foi, o que vai ficar depois que você morrer, o ápice é o dia da sua morte. Você já parou para pensar, quando alguém morre, a gente começa a pensar, conversa com outras pessoas, fulano era isso, né? Fulano era aquilo, fulano fez isso, fez aquilo, mas eu lembro disso, lembro daquilo. Não, mas se alguém chega e conta uma história diferente da sua, não concordo com isso. Eu conhecia fulano e sei que ele não fez isso, ele não seria capaz de fazer isso, ele não é essa pessoa que você está dizendo. Ou você contradiz, não, fulano que eu conheci era pior do que o que você está dizendo. Então nós construímos uma vida, nós construímos um nome, nós construímos esse bom nome, ou o mau nome, né? O nosso caráter, e o ápice dessa construção é no dia que você morrer. É no dia que você morrer. Então a boa vida deve ser pensada a partir da morte. E dificilmente a gente vive
dia após dia, minuto após minuto, pensando nessa construção, né? Dificilmente a gente para e analisa cada passo que a gente dá, cada ato, cada coisa que a gente fala, como elementos da construção desse bom nome. A gente gasta a nossa vida aqui na satisfação. A gente gasta a nossa vida aqui no que é bom, do que nos traz satisfação, do que nos traz alegria. Dificilmente a gente pensa nessa construção, nos dias que nós estamos vivendo aqui, construindo também esse bom nome, esse caráter, aquilo que vai ficar depois que nós partimos aqui dessa vida. E chama a atenção, é isso que diz aqui, no fim do verso 2, os vivos que tomem em consideração, isso que ele está dizendo. Nós aqui que ainda estamos vivos, que estamos vendo essa coisa acontecendo, nós que estamos então nessa casa onde há luto, o que deve ser considerado são essas coisas, que nós precisamos estar atentos para considerar quando estamos no velório, são esses elementos da nossa vida, do que nós estamos fazendo com o nosso nome. E o 3 diz, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Ainda sobre uma história com relação à morte, eu lembrei lá onde eu morava, lá em Maracanaú. Eu morava perto de uma praça, tinha alguns bares, comércios, lanchonetes e tudo, e tinha um bêbado que era bem conhecido lá na região, a apelido dele era Chocante, né? E fazia brincadeiras e todo mundo ria, era uma pessoa que chamava a atenção, as pessoas da redondeza até gostavam dele. E certo dia ele estava ali, ficava bêbado, brincava, chamava a atenção. E tinha um policial civil que também morava perto da delegacia, e o policial civil era novo, tinha chegado ali, estava naquele local, e esse bêbado sempre chamando a atenção, brincando, e ele não gostou, ele chamou, olha, saia daqui, se você não sair daqui eu vou lhe levar preso. Eu vou lhe levar preso, eu vou lhe levar para a delegacia. E o bêbado então disse, moço, o senhor pode até me levar preso, mas eu vou me soltar. Mas se eu prender o senhor nunca mais vai se soltar. Então, está conversando besteira, saia daqui. E expulsou o bêbado. Mas o policial ficou com aquilo na cabeça. Mas o que é isso? O que significa isso, né? Ele era novo na cidade, não conhecia. Então foi perguntar às pessoas ali ao redor quem era aquele bêbado. E a mulher disse, moço, aquele ali é o coveiro. Então, irmãos, a morte é assim, né? A morte é uma prisão para aqueles que só conseguem perceber a vida debaixo do sol. Aquele então que morre, que vai para sepultura e não conhece a Deus, é uma prisão. E realmente, se o coveiro prendê-lo, é dali para pior. Não há esperança para aquele que morre sem Cristo. E o verso 3, voltando ao verso 3, então, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. E o sábio aqui, evocando aqui a figura do sábio, com as nossas escolhas, se a gente escolhe então a casa do luto para aprender, e sabendo a didática da morte que ela pode nos ensinar, quando você escolhe isso, você está se colocando no papel de alguém sábio, alguém que soube escolher o que é o bom ao invés do agradável. Então o sábio, ele sabe usar momentos para trazer reflexão sobre a vida. E ele certamente, usando isso, vai melhorar o coração dele. A gente entende então o coração aqui, evocando a figura do coração como aquilo onde está o nosso pensamento, as nossas emoções, não esse que está aqui batendo, mas o coração como centro volitivo do homem, aquilo que está preso, onde está todo o nosso sentimento, as nossas emoções, a nossa mente. E diz aqui que isso, essa tristeza que traz a casa do luto, ela vai melhorar esse coração, ela vai melhorar esse entendimento, ela vai melhorar a nossa vida, usando então a morte de forma didática. E é por isso então que a tristeza é melhor do que o riso nessa hora, na casa do luto, porque ela vai trazer mais benefícios para o nosso coração. Ali a gente vai poder aprender. E não me entenda mal aqui, alguém pode perceber então que
Kohelet aqui está sendo aquela pessoa estraga prazeres, aquele que não gosta de alegria. Ele seria um contrassenso com o que ele está dizendo aqui, se a gente pensasse isso dele, porque nós já vimos capítulos atrás, nós limos aqui o verso 18 do capítulo 5, onde ele diz que é bom que o homem então aproveite da vida. Ele não é contra a alegria, ele não é contra a busca da satisfação, ele não é contra que nós possamos nos alegrar com aquilo que Deus tem nos dado, mas ele é contra a frivolidade, ele é contra o desperdício. A gente vai ler mais alguma coisa aqui na frente a respeito disso. Ainda sobre a morte, algo interessante aqui que Spurgeon nos disse. Ele diz aqui que ela está muito mais próxima do que nós imaginamos. Para vocês que já passaram dos 50, 60 ou 70, ela deve necessariamente estar bem mais próxima. Para outros de nós que ainda se encontram na flor da idade, que é o meu caso, ela também não está longe. Para os outros de nós que ainda se encontram na flor da idade, ela não está longe, pois suponho que todos nós já sabemos que o tempo voa mais rápido agora do que nunca. O tempo passa, o tempo voa. Ontem uma criança, hoje um coroa. Os anos da nossa juventude parecem ter tido o dobro de duração do que os anos que temos agora como homens. Foi ontem que os botões cresceram e desabrocharam. E agora as folhas estão começando a cair. E em breve veremos o velho inverno, que ocupa o seu lugar como de costume. Os anos passam de forma tão rápida, que não conseguimos ver os meses que representam os raios da roda. Toda a coisa viaja com tamanha velocidade, que o seu eixo chega a esquentar. Estamos voando como asas de alguma águia poderosa em direção à eternidade. Falemos então como se preparar para a morte. É a coisa mais importante que precisamos fazer, e precisamos fazê-lo logo. Por isso, falemos e façamos algo a respeito. É isso que Spurgeon nos diz aqui. Nós que conhecemos a respeito da brevidade da vida e a respeito do resultado de uma vida gasta aqui, sem nos importar com isso. O verso 4 aqui ele diz: o coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. A gente já tem falado aqui, se você porventura escolhe a casa onde há luto, você é um sábio, porque você aqui vai encontrar alguma coisa. E o coração dos sábios está nessa casa onde há luto, e ele não está nessa casa da alegria. E note mais uma coisa aqui, é o coração. O coração vai junto com o sábio, e o coração vai junto com o tolo. Perceba bem que o coração, o centro de todas as nossas emoções, do nosso conhecimento, vai junto conosco aonde você está. Porque onde está o teu tesouro está o coração. Então aquilo que nós mais valorizamos, aquilo que nós mais queremos, aquilo que nós mais gostamos, aonde você vai, o seu coração vai junto com você. E aqui, o sábio leva o seu coração na casa do luto. O coração vai estar junto com ele. Mas o insensato, ele vai para casa onde tem a alegria. Então o tolo aqui, ele alimenta o seu coração com as alegrias, com as festividades, com a embriaguez, com a glutonaria, com a bebedice. Ele não vive pensando nessa possibilidade da morte. O tolo aqui, ele não pensa, ele não vive imaginando que vai morrer. Ele não imagina então que naquela casa onde há luto poderia ser ele naquele caixão. Ele quer aproveitar o dia, ele quer aproveitar a vida. Ele quer ir onde está a alegria, ele não quer ir onde está a tristeza. Ele não vive pensando em construir esse bom nome. Ele vive pensando apenas em satisfazer a vontade dele. Ele quer curtir a vida em demasia, a vida é muito curta, eles dizem, né? A gente tem que aproveitar ao máximo. Você já deve ter ouvido isso, várias pessoas dizendo. A gente só vive uma vez. A gente tem que aproveitar. Vamos aproveitar ao máximo a vida, tudo que ela tem para nos dar, tudo aquilo que ela pode fazer por nós. A gente só vive uma vez. Você merece, né? Os coaches aí, você merece, você pode, né? Yes, we can. Então vivemos uma geração narcisista, hedonista, voltada para a satisfação pessoal, custe o que custar. Custe o que custar, porque às vezes
Essa satisfação custa muito. Essa satisfação vai custar muito para esse homem, para esse tolo que escolhe a casa da alegria ao invés da casa do luto. São pessoas mimadas, elas não aceitam repreensão, elas não ouvem conselhos, elas desprezam autoridades, em sua maioria são ateus, agnósticos, nihilistas, desconstrutivistas. Se você tivesse ido para o teologar, você ia saber o que era tudo isso, mas pelo tempo não vou ter como construir todo esse conhecimento, mas ela diz que é tudo que não presta. Se tivesse tempo, ia cada assunto, cada palavra dessa aqui dá um estudo. Mas saiba então que são pessoas que não consideram a religião, que não consideram Deus, que negam a realidade, que aproveitam ao máximo a vida, que desconstroem verdades, não há absolutos, tudo é relativo, depende daquilo que você acredita, daquilo que você crê. São essas pessoas aqui, são esses tolos aqui que querem viver na casa da alegria, que acham que não tem nada a aprender na casa onde há luto. Mas festas não reproduzem reflexão, cadáveres sim. Festas não reproduzem reflexão, cadáveres sim. Na casa do luto, há reflexão. E essa geração é a geração que chama do nem-nem, né? Nem estuda, nem trabalha, nem respeita ninguém, nem acredita a Deus, acreditam em nada, vivem somente para si. 2 Timóteo 3, de 1 a 7, vamos ver lá. Tem verdades aqui a respeito dessa geração neném. 2 Timóteo, capítulo 3. De 1 a 7, quem achar antes de mim pode ler para a gente ganhar tempo. Pois bem, irmãos, essa é essa geração. Essa que nós estamos vendo, esse tolo aqui que gosta da casa da alegria, é esse tipo de gente aí, que foi nos dito. Passando para o verso 5, então, ele nos diz, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. A canção do insensato aqui entenda como todo esse povo aí que nós falamos, esse que vive na casa da alegria. Suas festas, suas canções, a sua falsidade, suas palavras vãs, os seus elogios, isso aqui é a canção. É a canção do insensato. São essas coisas então que fazem essa canção ecoar. E a verdade dói, irmãos. A verdade machuca, a verdade incomoda essas pessoas. Ela causa ira, ela causa repulsa. Essas pessoas aqui, elas não gostam de ouvir a verdade. Elas gostam de ouvir a mentira. Elas gostam de estar cantarolando e de estar ouvindo, então, essa canção aqui do insensato. Eles se deleitam com essas canções, então. E a verdade dói. Ela afasta pessoas. Elas não querem, então, ser confrontadas com a verdade. Elas preferem, então, essas mentiras, essas canções de tolos. Agostinho de Hipona aqui nos ajuda bastante aqui no conhecimento. Então, no livro 23, 34, diz assim: mas por que a verdade gera o ódio? Porque os homens olham como inimigo aquele que a prega em teu nome, Cristo, né? Quando se ama a felicidade, que não é outra coisa que a alegria nascida da verdade, pela simples razão de que amam a verdade de tal modo que tudo o que amam querem que seja a verdade. Tudo o que amam querem que seja a verdade. E, não querendo ser enganados,
também não querem ser convencidos de erro. Desse modo, detestam a verdade por amor ao que tomam como verdade. Amam a luz quando ela brilha, mas odeiam-na quando os confunde. E como não querem ser enganados, mas querem enganar a si próprios, eles a amam quando ela se anuncia, mas a detestam quando ela as denuncia. E eis seu castigo: não querem ser descobertos pela luz, mas a luz os denuncia, sem que isso se manifeste a eles. Eles nem sabem. A luz, a palavra de Deus, os denuncia, mas eles não têm conhecimento disso. É assim, é assim. Assim é o coração do homem, cego e lânguido, torpe e indecente. Quer permanecer oculto, mas não consegue que nada lhe seja escondido. Mas ele é castigado, não consegue esconder-se da verdade, enquanto que esta continua oculta. Contudo, infeliz como é, prefere encontrar alegria na verdade do que no erro. Será, portanto, feliz quando livre de toda inquietação, se alegrar somente na verdade, princípio de tudo o que é verdadeiro. Assim nos diz Agostinho de Hipona. Provérbios 27, de 5 a 6, alguém leia, por favor. Provérbios 27, verso 5 e 6. 27, 5 e 6. E alguém abra em Lucas 6 e 25, por favor. Provérbios 27, 5 e 6. Lucas 6 e 25. Quem encontrou pode ler, por favor. Muito bem. Quem ficou aí com Lucas 6 e 25? Lucas 6 e 25. Aí de vós os que agora rides, porque a vez de lamentar chorei aqui, Cristo estava confrontando aqui os fariseus, por conta de algumas ações que Cristo tinha feito no sábado. Então ele vai começar vários capítulos, vários versículos aí, confrontar esses homens. E quando chega aí então é os ais, e ele vai dizer: ai dos que agora ris, porque vai chegar o dia que vocês vão chorar. Vai chegar o dia em que vai haver choro. É isso que está sendo dito. Então o sábio é munido de bons conselhos. Então, pare para ouvir o sábio. Considere o sábio. Considere aquele então que vai para o luto, que escolhe a casa do luto ao invés da casa da alegria. Esse sábio tem muito a lhe ensinar. Pare para ouvir. Acompanhe-se dele, vá com ele. Perceba então o que está acontecendo ali e aprenda junto com o sábio. Dê ouvidos à repreensão, ao invés daquele que prefere a casa da alegria. O verso 6 diz: pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. E aqui pode parecer estranho para você, mas espinhos eram usados para pôr fogo. É como hoje a gente usa papel higiênico, usa álcool. Os espinhos secos, eles eram juntados em grande monte, eram colocados embaixo e eram acesos ali, colocado panela ali, era para fazer fogo. Mas tinha uma característica com esse tipo de fogo: ele fazia barulho. Aqueles espinhos eles estouravam e o fogo era rápido, passava rápido e não eram muito eficazes. Então aqui é muito interessante a riqueza da palavra de Deus. E ele diz então que a risada desse insensato, essa canção aqui do insensato que diz no 5, é comparada a isso. Pouco eficaz, muito barulho, acaba-se rápido, é vazio, é rápido, não vai ficar nada. Então a escolha de alguém
pela casa da alegria ao invés da casa de luto, é sinal então de tolice, de estutícia. Também é sinal de que esse coração, ele ama o vento, ele ama a poeira, ele ama o nada. Ele não ama nada concreto, aquilo que pode ficar, ele só ama o que vai passar. Esses que escolhem então essa casa da alegria, eles não estão preocupados então com essa construção que nós estamos fazendo aqui, da construção de um bom nome, de um caráter, das escolhas que podem lhe ajudar a fazer um bom nome, a quando você partir daqui, as pessoas terem coisas a lhe dizer, e principalmente nós que temos a Cristo, nosso nome está diretamente ligado a Cristo, e não é só o seu nome. Quando você pensar então nessa construção de um nome, você vai pensar nessa construção de um nome de um crente, que é muito mais importante do que só a sua honra. E alguém pode vir manchar a sua honra. O nome de Cristo está imune a todo esse tipo de coisa. É um nome santo. Então a pedagogia da morte, como eu falei, ela está à disposição para nos ensinar essas lições. A morte, ela é pedagógica e nós podemos então encontrar muitas coisas. Então, aplicações então a respeito daquilo que nós falamos aqui, que nós dissemos aqui, baseado nisso então, a primeira é: construa um bom nome, mais valioso que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. O bom nome é mais valioso do que isso. Foi isso que nós vimos aqui. E crentes recebem o nome de Cristo, então, juntamente com o seu nome, aonde você vai levar esse nome de cristão. Então pense bem, que tipo de nome você está construindo, o que vai ficar depois que você partir daqui. Segundo ponto, cerque-se de pessoas que podem lhe ajudar, cerque-se de pessoas sábias. Se por acaso você ainda não foi capaz de escolher a casa do luto para aprender, aprenda com quem já escolheu, ande com quem já escolheu, dê ouvidos a essas pessoas, elas podem nos ajudar nessa nossa caminhada aqui. Ponto 3, aprenda a viver na presença da morte. Isso é muito importante, né? Quando nós sabemos então a brevidade da vida, como essa vida vai passar, como ela é pó, como ela é vento, a gente viver com esse pensamento nos ajuda muito com as nossas escolhas, aquilo que nós fazemos, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida. Johnny Cash fez uma música muito bonita, 1 Coríntios 15, 55, falando então sobre essa questão da morte, né? E principalmente nós que conhecemos a Cristo, que sabemos então que essa morte não vai poder nos pegar, não vai poder fazer nada com a nossa alma, com aquilo que Deus nos prometeu. O refrão da música de Johnny Cash diz assim: ó morte, onde está o teu ferrão? Ó morte, onde está a tua vitória? Ó vida, tu és o caminho de luz, e a esperança eterna vem com o sol, quando meu Redentor me chamar. Ó morte, onde está o teu ferrão? Onde está a vitória dessa morte? E a vida, então, para nós que conhecemos a Cristo, é um caminho de luz. E ela é a esperança que vem com o sol, quando o nosso Redentor voltar. Sobre as escolhas da nossa vida, sobre aquilo que a gente faz com ela, sobre aquilo que nós construímos aqui, tem um capítulo, é um pouco extenso, não é um capítulo, mas é do Emílio Garófalo aqui, no seu livro Estafio Solar, falando sobre Eclesiastes. Escreveu algo magnífico aqui que me toca bastante. Todas as vezes que eu leio, eu não consigo ler sem derramar lágrimas no final. Todas as vezes. Quando eu leio isso aqui, desce lágrimas. É um pouco extenso, mas eu vou ler aqui para os irmãos. Sobre as nossas escolhas, pense nisso, que você está construindo na sua vida, as suas escolhas. O nome é pela última vez. Um dia você brincou com seus amigos de infância pela última vez, e ninguém na hora se deu conta disso. Foi dessas coisas de arruinar o dia, de fato. A gente morre um pouco todo dia. A gente perde um pouco de vida a cada dia. Fiquei pensativo hoje lembrando disso. É verdade mesmo. A gente dificilmente sabe que foi a última vez.
Um dia você jogará a bola pela última vez. Será divertido, dolorido, e você vai ficar pensando que precisa fazer isso mais vezes, mas não vai mais. Seja pelo joelho, alguns aqui já, né, que eu sei, pelas costas ou pela falta de tempo, terá sido seu último gol, sua última canelada, sua última risada gostosa depois de um erro primário. Um dia você irá ao cinema pela última vez. Provavelmente será depois de um bom tempo sem ir. Você vai gostar de sentir de novo o prazer da telona e vai ficar pensando em voltar. A vida seguirá em frente e logo a saúde vai dificultar muito. Vai ser tão mais fácil assistir pelo tablet. Um dia você terá uma conversa com sua amada, relembrando com carinho algum momento, como um dia de viagem ou uma refeição marcante. E algo acontecerá pouco depois que impedirá nossas conversas desse tipo. E nunca mais vocês assoprarão as chamas das memórias do amor um do outro. E aos poucos essas lembranças poderão se apagar. Você terá percebido que era a última conversa e por isso estava meio agridoce. Um dia você vai se despedir de seu pai pela última vez. E não vai poder mais papear. E vai ficar muito por dizer. Vai ser assim com cada um de seus parentes. Até que seja assim a seu respeito. Um dia você fará sua última postagem em mídias sociais. Se soubesse, não a teria desperdiçado falando mal de alguém. Um dia você vai conhecer uma pessoa nova pela última vez e provavelmente será um profissional de saúde que vai ajudá-lo a ficar confortável perto do fim. Um dia você vai ouvir seu último parabéns para você e dificilmente você saberá que foi o último. Ainda bem, seria difícil soprar a vela se soubesse. Um dia você vai manchar sua camisa de comida pela última vez. Vai ficar chateado. Se soubesse que seria a última vez, você se importaria ou pediria mostarda? Um dia você vai conhecer uma cidade nova pela última vez. Você saberia disso ao saborear as coisas únicas dali? Um dia você fará carinho no animalzinho pela última vez. Um dia você pagará seus boletos. E se soubesse, ia fazer uma dança. Um dia você vai assistir sua última Copa. Um dia você vai sair da sua cidade pela última vez. E ao chegar de volta, nem vai perceber que estará entrando para não mais sair. Um dia você vai tomar chuva pela última vez. E bobo que é, vai ficar preocupado com uma nota de 20 que molhou. Um dia você vai visitar sua avó pela última vez. Ela vai oferecer um bolo quase tão gostoso como sempre esteve. Um pequeno declínio qualitativo. Você vai ficar triste, mas esperançoso que terá pelo menos outra visita, mas estará enganado. Um dia você tomou sua última vacina e reclamou com seus pais, e nem se deu conta de que, pronto, estava livre. Um dia você se despediu de seus colegas de escola ou faculdade e disseram que com certeza manteriam contato. Um dia você vai dirigir pela última vez, não será uma jornada épica pela costa da Califórnia. É uma simples ida ao cartório. Cada um de seus alimentos favoritos será comido pela última vez ao longo de seus últimos meses, mas você não vai saber que foi assim. Se soubesse, teria focado mais na comida e menos no celular. Um dia você vai ouvir umas de suas músicas favoritas pela última vez, você não vai saber. Se soubesse, teria cantado junto com vigor, não teria? Vai ser assim com cada uma de suas músicas favoritas, mas você não vai saber que foi. Um dia você entrará no mar pela última vez, mas sairá achando que ainda terá outra oportunidade. Se não achasse, aguentaria mais o frio. O sal no olho, ou o rosto ardendo de sol. Um dia você vai notar a lua, as estrelas pela última vez, certo de que qualquer noite você poderia com facilidade ir contemplar o universo. Um dia você vai terminar de ler seu último livro.
não terá sido um livro selecionado cuidadosamente para ser o último. Você não sabia. Será que vai ser um livro desses bonzinhos, mas nada de memorável? Ou uma trilogia? Um dia você vai brigar pela última vez com a pessoa que ama. Talvez nem tenha chance de reconciliar-se. Se você soubesse, teria sido mais brando. Teria sim. Um dia seu coração será partido pela última vez, seja por uma notícia, seja por uma pessoa amada. Você vai achar que ainda passará por outras dessas, mas infelizmente terá sido a última. Um dia depois que você for, seu nome será dito pela última vez. Talvez por um bisneto curioso, lendo algum papel antigo, se chegar a tanto. E depois disso, não mais soará na terra. Penso nessas coisas e meio que morro todo dia. Um dia pensarei nessas coisas pela última vez. Que alívio. Ainda bem que há notícias de uma terra nova. Que não haverá tantas lágrimas como essa. Os rumores trazidos por esse bom livro são de que lá esse bom livro lá não precisará ser a última vez. Irmãos, façamos a nossa vida valer. Façamos a nossa vida valer a pena. Aquilo que a gente crê, essa boa palavra que a gente pode pregar, a gente pode mostrar às pessoas, essa esperança que a gente tem, de que as coisas que a gente faz aqui, tem reflexo no céu, esse lugar onde a gente vai estar com Cristo. Nós sabemos essas verdades, nós possamos ser os porta-vozes, nós possamos trazer essa boa palavra. Faça valer a sua pena, faça valer a pena a sua vida. Tenha então em mente que muitas das coisas que nós fazemos é pela última vez. Pode ser que você não tenha mais oportunidades. Sabe que esses sofrimentos também eles vão passar. Que nesse lugar onde esse bom livro nos diz que há, não vai haver mais essas lágrimas. Vai haver só alegria. Peço ao pastor Ayrton para orar então a respeito disso.